Você olha para a vida de Cornélio. Cornélio era um homem religioso, ajudava até a obra de Deus, mas ainda não era salvo. E Deus diz para ele: vai, manda chamar Pedro, e ele então vai te dizer palavras que você precisa ouvir para ser salvo. Era um homem bom? Era religioso? Era, mas não estava salvo. Precisava ouvir a pregação do Evangelho. Foi quando ele ouviu a pregação do Evangelho é que ele recebeu o Espírito Santo, que ele recebeu a salvação. E agora não é mais por merecimento, porque ele ouviu, creu e aceitou. Agora também a graça de Deus pode ser vã na vida daquele que recebe essa graça de Deus, recebe a salvação, crê nela, mas começa a viver de maneira a dar escândalo. Ao invés dessa pessoa receber a graça de Deus e dar um bom exemplo, um bom testemunho, mostrar um novo nascimento, uma nova vida, com Deus agora, diferente, de maneira santa e irrepreensível, não. A pessoa continua vivendo nos mesmos pecados, praticando as mesmas coisas que antes. A pessoa continua se vestindo como vestia antes, falando como falava antes, se comportando como se comportava antes. Aí então, a graça de Deus foi em vão. Recebeu, mas não deu valor. Recebeu, mas não correspondeu. Ao invés de estar servindo de bênção na obra de Deus, está servindo para afastar as pessoas do Evangelho. E isso está acontecendo muito hoje. Pessoas, principalmente pessoas famosas, que recebem a graça de Deus, mas estão servindo aí para afastar as pessoas de Deus devido ao seu péssimo testemunho, devido ao seu péssimo comportamento. Então o apóstolo Paulo diz aqui: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então nós recebemos essa graça de Deus, devemos agora viver de maneira santa, irrepreensível. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é uma nova realidade, é um reino agora diferente. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Antes vivíamos segundo o curso do mundo, agora não, agora segundo o curso do reino de Deus. Nós temos uma constituição desse reino, é a Bíblia, e devemos viver de maneira santa e irrepreensível. Nós não podemos ser motivo de escândalo, pelo contrário, sermos motivo de glorificação do nome de Deus. Então aquele que vai pregar o Evangelho deve ser um exemplo para aquele que está ouvindo. A sua vida deve ser íntegra. É claro que sempre aparecem os perseguidores, os mentirosos, né? Aqueles que vão fazer de tudo para denegrir a imagem daquele que está pregando. Mas aquele que prega deve ter uma vida íntegra. Diante da sociedade, diante da igreja, tem que ter o testemunho de todos. Então devemos ver quem nós estamos colocando aí para ser líder. Será que ele tem o testemunho tanto dos que estão dentro da igreja como que estão fora da igreja? Porque o líder que não tem o testemunho assim de fora e de dentro da igreja, ele não vai conseguir permanecer líder, mesmo que os homens queiram teimar em colocá-lo para ser líder. Então devemos tomar esse cuidado de ter nossa vida íntegra. Comprar, pagar, pedir emprestado, devolver. Não andar aí em roda de escarnecedores. Não andar por aí dos divertindo de festa em festa, de festa em festa. E vai por aí afora. Linguagem sã, irrepreensível, maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de agir, tudo de acordo com a palavra de Deus.
com seriedade moral, irrepreensível. Podemos ser perseguidos por causa da verdade, não por causa da mentira. Podemos ser perseguidos e mal falados por causa do Evangelho, da verdade. Que tudo que falar em nosso respeito seja mentira. Tudo que falarem mal. E muitas vezes que seja mentira o que falarem bem. Porque às vezes, para a sociedade ou para as pessoas, falar alguma coisa, por exemplo, fulano concorda que fulano faça isso, isso, isso. Isso para eles é bem, mas na verdade é mal, de acordo com a palavra de Deus. Então, devemos não apenas combatermos o pecado, mas também não sermos participantes, nem acharmos bonito, nem concordarmos com os pecados. Não devemos andar em julgo desigual com os infiéis. Vamos ver agora mais detalhes, seguindo o nosso questionário, onde nós passamos por cada ponto aí da nossa lição. Então, o nosso questionário, ele começa aí com a primeira pergunta, que é para completar. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, que é dentro aí do texto áureo. Então, Paulo fala que é um cooperador, como servo, né? Não como dono, nem como igual, mas como servo. Está ajudando, fazendo a menor parte. Cooperando, então, na pregação do Evangelho, na obra de Deus na terra. Então, Paulo está dizendo que está exortando aí tem um sentido de chamar a atenção e, ao mesmo tempo, repreender aqueles que não querem aceitar. Então, ele está exortando aos coríntios que eles não recebam a graça de Deus em vão. Então, eles precisavam, para não receber a graça de Deus em vão, eles precisavam crer que foram salvos sem nenhum merecimento e precisavam também dar um bom testemunho para que a graça não fosse em vão, e precisavam também transmitir a palavra de Deus aos outros. Então, qualquer uma dessas três coisas aí faria com que a graça de Deus fosse vã na vida deles. Então, aqueles que querem se justificar pelas obras ou pela lei, pela guarda de um dia, por exemplo, né? Então, estão caindo da graça de Deus. Estão dizendo que essa graça de Deus foi vã na sua vida. Aqueles também que aceitaram a graça de Deus, o Evangelho, mas vivem desordenadamente, também a graça de Deus foi vã na sua vida. Também aqueles que aceitaram a graça de Deus na sua vida, a salvação, mas não transmitem para ninguém essa salvação, esse Evangelho, essa graça de Deus, também estão fazendo com que essa graça seja vã na sua vida. É isso que Paulo está ensinando aqui. Então vamos ver nossa verdade prática número 2 aí para completar. O líder servidor não age egoisticamente, antes serve ao povo de Deus com espírito voluntário e solícito. Esse líder servidor é um líder diferente. Existe aquele líder que lidera porque ele tem ali uma preeminência sobre os outros, um destaque sobre os outros. Ele pode ser o mais inteligente que os outros, ou então porque ele tem um poder econômico melhor do que os outros, ou então porque ele foi escolhido pelo patrão para ser líder. Existem vários tipos de líderes. Agora, o líder servidor, em que ele é diferente? Primeiro, ele faz aquilo que ele quer que os outros façam, ele faz. Então, por exemplo, Pedro, Paulo, eles iam pregando o Evangelho e Deus cooperava com eles com sinais e prodígios. E o Evangelho crescia. Hoje nós estamos vivendo dias em que os líderes só sabem mandar os outros ir.
mas eles não vão na frente. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas dirigem o culto, não chamam ninguém para ser curado, para ser batizado com o Espírito Santo, para ser liberto, alguém para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Cultos onde Deus não tem lugar, apenas são cultos religiosos. As pessoas vão lá, tem um horário pré-determinado, já sabem direitinho, o fulano vai pregar, fulano vai cantar,